Estimados irmãos e irmãs, um muito bom dia a todos, preparando a homilia para o domingo próximo, dia 10 de janeiro, solenidade do batismo do Senhor, tempo que vai separar então o tempo do Natal litúrgico com o tempo comum que segue na segunda-feira seguinte. Marcos nos apresenta o texto deste domingo, tirado do primeiro capítulo, versículos 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, esse texto do Evangelho é o início de um percurso narrativo organizado por Marcos, que vai geograficamente desde a Galileia, desde o Rio Jordão até Jerusalém, o local da morte e ressurreição de Jesus, o local da Páscoa, da ressurreição. Um percurso que não vai ser feito sozinho, mas com os discípulos que Jesus vai convidando ao longo do caminho para acompanharem, conhecerem e fazerem a opção por Jesus. A intenção do evangelista narrando isso é também estender esse convite aos leitores do Evangelho para que também acompanhem Jesus na sua missão e façam a opção por ele. A leitura do Evangelho nos permite contemplar agora a figura do Mestre, escutar sua mensagem e finalmente fazer a opção fundamental da vida, acolhê-lo ou não. Tomar como modelo o tipo de humanidade que ele encarnou, um ser humano pleno, realizado, que é ao mesmo tempo o rosto de Deus que ele nos mostrou, revelou. Os três sinóticos apresentam em comum, no início da atividade de Jesus, o seu batismo no Jordão por João Batista. Estamos no início da vida pública. Marcos não narra a infância. Interessa-lhe mostrar os 3 anos da atividade pública de Jesus, sua proposta do reino, a sua revelação do rosto de Deus, que vai ser possível reconhecer na grandeza do Filho quando morre na cruz, e reconhecido a dignidade e a grandeza de Filho de Deus por um pagão, famoso centurião romano. As primeiras palavras pronunciadas por João Batista nesse evangelho já revelam quem é o Messias e revelam também a insignificância dele, João. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Em seguida, o evangelista apresenta essa indicação temporal e uma indicação geográfica para aquilo que vai sendo narrado ao longo desta perícope. Naqueles dias, indicação temporal. Jesus veio de Nazaré da Galileia, indicação geográfica. E foi batizado por João no Rio Jordão, o acontecimento. Naqueles dias, cai egenetoen eikeina estais remerais, pela primeira vez em Marcos, a indicação temporal indica os dias do cumprimento das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. Naqueles dias, tem a dimensão teológica, muito mais que uma indicação cronológica. Jesus, o nome, que significa Javé salva,
o mesmo nome de Josué, que é, em hebraico, aquele que faz o povo entrar na terra prometida, passando pelo Rio Jordão. Josué, que em hebraico significa Javé salva, Yoshua, é o nome de Jesus. As credenciais, pois, desse Jesus, que deverá ser o novo guia para entrar no reino de Deus, são aqui apresentadas, mas não são as melhores. Porque diz o evangelista, veio de Nazaré, da Galileia. Galileia é a região desprezada, símbolo do mundo desprezado pelos judeus, habitada por rebeldes, conhecida pela sua ocupação por pagãos, nem tinha nome, como nós vamos saber pelo profeta Isaías no capítulo 8, o distrito das nações, distrito dos pagãos, Gelil Aguim, Galileia, Gelil, Galileia, daí o nome, distrito. Nem parece um nome próprio, um nome comum. Nazaré completamente ausente do Antigo Testamento, vista como um lugar de refúgio dos zelotes que lutavam pela libertação de Roma. Basta lembrar Judas, o Galileu, que se autoproclamou Messias, iniciou uma revolução contra o império que terminou numa chacina. Jesus vem exatamente da Galileia, ao contrário do que se acreditava que viria da Judeia, de uma região santa, e não de um distrito dos pagãos. E foi batizado por João no Rio Jordão. Outra informação problemática para a teologia cristã, porque Jesus receber um batismo de conversão não encaixa. João, que significa Deus é propício, Deus mostrou favor, Deus foi clemente, Deus é misericórdia, graça divina. Tinha anunciado um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O batismo, portanto, é simbolicamente um sinal de morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Se morre descendo na água e se ressuscita subindo dela. Para Jesus também será um símbolo de morte, mas não devido a um passado de pecados e injustiça, das quais deveria fazer-se perdoar, mas se torna símbolo de morte, devido a um futuro que aguarda e que aceita como dom total de amor, doação de amor, entrega da própria vida, morrendo na cruz. Isso significa ainda mais evidente quando o próprio Jesus falará da sua morte como de um batismo. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. Lucas 12. Pois batismo e morte em Jesus indicam e realizam uma mesma coisa, o reino de Deus. Cabe notar que o lugar onde isso acontece não é um lugar devocional, esse batismo de João, o batismo de Jesus. Perto do lago de Tiberíades, no norte, onde tantos vão e fazem as fotos também dentro da água. Onde nasce o rio, que vai até o Mar Morto, mas é um outro lugar, no sul, próximo ao Mar Morto, na parte oriental do rio, que marcava o confim entre a terra da escravidão e a terra da liberdade, a terra prometida. João estava no lado oriental e lá chamava o povo para que saísse da terra prometida, para aquele lugar onde Josué tinha conduzido o povo escravo que vinha do Egito. Betabara, talvez uma denominação de Betânia, casa da passagem. Sempre do outro lado do Jordão, como refere bem também o Evangelho de João 1:28, onde um dia o povo do Êxodo parou para preparar-se
para a entrada na terra. E agora, João os chama para entrar na verdadeira terra prometida. Jesus, o novo Josué, vai conduzir para o verdadeiro reino de Deus. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de Jesus é diferente. O centro do anúncio está na voz divina que proclama: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Todos os evangelistas apresentarão Jesus como aquele que batizará no Espírito Santo, pois para isso ele possui a plenitude da potência, do amor, da força de Deus. Isto é, possui a plenitude do Espírito Santo. Seu batismo é dado com o Espírito Santo, isto é, com a força interior da vida divina que Jesus veio comunicar. Jesus não veio para dar uma indicação externa, mas veio nos dar uma força interior para realizarmos o reino de Deus, destinado não mais a um grupo, a uma etnia, mas destinado a toda a humanidade. Essa cena é ao mesmo tempo humana e histórica, com precisas coordenadas geográficas, mas também é atravessada pelo divino e pelo mistério. O batismo de João é de conversão, com água, que marca o desejo de mudar a vida. É o início, é importante, mas não basta a boa vontade. É preciso conhecer a meta a qual se dirige e conhecer o caminho. Para isso é preciso de alguém que nos guie. E principalmente é preciso ter a força para percorrer o caminho necessário para chegar até a meta. Não é suficiente uma indicação externa. É preciso uma força interior que nos move. 3 elementos são significativos no evento, e não é crônica. Esse evento é teologia. A cena do batismo está em estreita conexão com a cena da morte na cruz. E por isso vamos analisar 3 aspectos. E logo ao sair da água, eutis anabainon, ele imediatamente sai da água, assim como também vai sair das garras da morte depois do seu sepultamento. Saindo da água, também do Mar Vermelho, inicia o caminho do Êxodo. Viu o céu se abrindo. Aqui o verbo schitzo, verbo muito importante, não significa o céu se abriu. Traduz-se céu se abriu, mas a palavra schitzo significa quebrar, dividir, também abrir, rasgar, fazer em pedaços. Não se trata simplesmente de abrir, porque você abre uma porta e pode fechá-la de novo. Mas se trata de despedaçar, de rasgar. Pois na mentalidade dos israelitas havia 7 céus. E entre um e outro havia 500 anos de caminho. No último céu estava Deus. E Deus havia enviado os profetas, Samuel, Elias, mas o povo não os ouviu. Como não ouviram os profetas, Deus havia fechado os céus, não quis mais falar ao seu povo. Por isso, o profeta Isaías, no capítulo 63, vai dizer: se tu rasgasses os céus e descesses, esse anseio. Com o início da vida pública de Jesus, nós vemos os céus se rasgarem e reinicia a comunicação de Deus com o seu povo. No momento em que Jesus se empenha em demonstrar o amor de Deus incondicional, sem limites, há uma resposta de Deus sem limites, incondicional. Os céus se
não se abrem, se rasgam, se despedaçam. Não podem mais ser fechados. A comunicação com Deus será, de agora em diante, contínua, crescente e ininterrupta. O mesmo verbo schizo se usa para a morte de Jesus. O verbo aparece aqui e lá. Nesse momento, diz o Marcos 15, a cortina do santuário se rasgou, schizo, de alto a baixo, em duas partes. O véu escondia o lugar secreto onde estava a Arca da Aliança e representava a presença de Deus. No momento da morte, o véu se rasga e revela, mostra quem é Deus. Quem é Deus? É o homem que por amor doou a sua própria vida no Monte Calvário. Terceiro ponto, e viu o Espírito como pomba descer sobre ele. O Espírito com artigo indica a totalidade do Espírito, e a atividade de Jesus será batizar no Espírito Santo. Mas sobre Jesus desce o Espírito, que omite-se o Santo, porque Santo indica a atividade do Espírito de consagrar, de separar o homem dos pecados e do mal. Mas Jesus não precisa dessa separação. Jesus vê a totalidade do Espírito de Deus descendo sobre ele. Na morte de Jesus, o mesmo Espírito aparece na palavra expirou, que tem a mesma raiz grega, pneuma, ekpneo. O Espírito que recebeu no batismo é comunicado, é entregue a todos que o acolhem e que com ele e como ele estão dispostos a dedicar a própria vida para o bem da humanidade. Como pomba, porque a pomba tem um valor proverbial pelo próprio ninho, do amor que tem pelo próprio ninho, pois ela sempre volta de qualquer distância para aquele lugar. Jesus é o ninho, Jesus é a morada do Espírito. Além disso, no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Os rabinos interpretavam como o voo de uma pomba sobre sua ninhada. É o momento da criação, que agora se realiza em Jesus para toda a humanidade. Também lembra a pomba de Noé, que voltou com um ramo de oliveira. O Espírito Santo nos traz a paz, que não poderá ser quebrada. O amor de Deus é infinito. E nada pode interromper nem a morte do Filho na cruz. O Espírito Santo, como uma pomba, simples, não violento. Não quebrará a cana já rachada, nem apagará o pavio que está para se apagar. Com fidelidade promoverá o direito. É a pomba. E finalmente a voz do Pai, que diz, e do céu veio uma voz. Essa voz aqui também nós vamos encontrá-la no grande grito que Jesus vai dar sobre a cruz. Mas é um grito phonen megalen, é um grito de vitória, porque o amor é mais forte do que a morte. E a voz, tu és o meu filho. E filho revela não tanto ser filho, mas revela quem é Deus. Pois Jesus dedicou toda a sua vida em favor da vida dos outros. O filho é aquele que se parece com o pai. E aqui Jesus revela como é o pai, aquele que vai consumir-se no amor pelos filhos. O trabalho de Deus é comunicar vida aos seres humanos. Na morte de Jesus, o centurião, um pagão, vai dizer, vendo como Jesus havia expirado, disse, de fato, este homem era mesmo o Filho de Deus. Amado, o ho agapetos.
indica o Filho herdeiro, aquele que herda tudo, porque não se pode separar Deus de Jesus. São o mesmo Deus. Em Jesus, Deus se mostra que é amor sem fim por toda a humanidade. Em ti ponho meu bem-querer. O bem-querer do Pai foi a comunicação da plenitude de vidas no Espírito que depois de Jesus comunicará a todos os que o acolherão. Que alegria nós podemos dar ao Pai do céu por sermos tão amados por Ele. Bom domingo a todos.